Olá, tudo bem? No vídeo anterior, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós vimos dois pontos inovadores trazidos por o Livro dos Espíritos. O primeiro foi a noção da existência de um plano espiritual na Terra, diferente daquela ideia de inferno, de fogo eterno e de paraíso ocioso que vigorava então no Ocidente. O outro ponto foi a possibilidade de nós nos comunicarmos com esse plano. Nos 4 vídeos anteriores deste mês, nós examinamos vários aspectos do Livro dos Espíritos e vimos como ele se situa dentro de um projeto de espiritualização da humanidade. No vídeo de hoje, que é o 5º vídeo da série a respeito do tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade, nós vamos fazer um apanhado de tudo que nós conversamos durante o mês. Vamos examinar qual é exatamente o conceito que nós aplicamos à palavra espiritualização aqui no contexto dos nossos vídeos e vamos ver como é que o Livro dos Espíritos, no final das contas, contribui para esse processo. Se você gosta dos temas que nós tratamos aqui, você pode se inscrever no nosso canal e passar a receber notificações toda vez que postarmos vídeos novos. E se você gostar do vídeo, do conteúdo deste vídeo, você pode clicar no gostei e você vai ajudar a que este conteúdo chegue a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, tudo bem? Que este possa ser um momento de paz e reflexão e que possa gerar pensamentos positivos numa vibração de harmonia e esperança. Este é o 5º vídeo do mês de julho da série sobre o tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade. Neste 5º vídeo vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos a respeito do tema durante o mês de julho. Vamos começar falando um pouco a respeito do Livro dos Espíritos, no sentido de que ainda ficaram nele alguns resquícios relativos àquela ideia de Deus Imperador, alguns resquícios da noção de antropomórfica, de divindade. Em algumas passagens ainda percebemos que isso está lá. É preciso lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado em meados do século XIX, no seio da Europa católica e protestante, e que do jeito que ele foi publicado, já causou bastante problema, já causou bastante alvoroço. Para vocês terem uma ideia, o Livro dos Espíritos foi queimado em praça pública, numa espécie de auto de ferro, uma coisa medieval, né, no pleno século XIX. Foi queimado em praça pública por ordem do bispo da cidade de Barcelona. E a publicação desse livro, ela levou a ataques sérios contra Kardec, inclusive ataques físicos, apedrejamento da casa dele, etc. Então, nós vamos ver que mesmo com esses resquícios de ideia de divindade antropomórfica, de Deus Imperador, enfim, ainda assim ele já causou bastante revolta. Então, a gente pode entender que o Livro dos Espíritos avançou naquela época, realmente até onde dava para avançar. Outra coisa que precisamos falar também é que o Livro dos Espíritos ele foi o livro fundador, o primeiro livro da codificação espírita. E os temas ali tratados, eles vieram a ser ampliados, aprofundados nos livros seguintes da codificação. E a mediunidade, do jeito que ela começa a ser abordada no Livro dos Espíritos e vai ser abordada depois em O Livro dos Médiuns, ela é tratada de uma forma inovadora, porque pela primeira vez na história da humanidade se estudou a mediunidade de uma maneira sistemática, com método, e se alinhando a mediunidade com a mensagem cristã, ou seja, a mediunidade passa a ter 2 condições básicas para o seu exercício: a humildade e o amor ao próximo, né? Então, vale lembrar que Allan Kardec, quando elaborou o Livro dos Espíritos, o que ele fez? Ele consultou ele fez as perguntas aos espíritos e
E essas respostas foram dadas pelos espíritos através de vários médiuns espalhados em diversas partes, médiuns que não se conheciam entre si, que moravam em cidades distantes entre si, numa época que não havia internet, nem que a comunicação não era fácil como hoje. Então, essas respostas foram obtidas, foram colocadas, né, sistematicamente em livro dos espíritos, e Kardec tomou o cuidado de não identificar em livro dos espíritos quem eram esses médiuns. Ou seja, nós temos aí realmente a humildade, né? O médium ele é meramente um instrumento do plano espiritual para uma tarefa, para uma mensagem, enfim. Então, essas duas condições básicas de humildade e amor ao próximo, né? Usar a mediunidade para o bem, para ajudar outras pessoas encarnadas ou desencarnadas, enfim, essas duas condições elas foram em si também uma novidade com relação à mediunidade. Enfim, o que queremos falar então quando nós mencionamos a palavra espiritualização? O nosso ponto de partida aqui estamos ficando cada vez menos materiais e menos materialistas, ou seja, estamos nos aproximando cada vez mais da realidade do plano espiritual, seja materialmente, seja moralmente. Isso pode parecer uma afirmação surpreendente para vocês, mas nós vamos aqui dar alguns exemplos e falar algumas coisas que, no nosso entender, corroboram essa afirmação. Nos vídeos anteriores, examinando o livro dos Espíritos, nós fizemos uma comparação entre matéria e espírito, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar algumas comparações, tá? Para efeitos didáticos, para tentar me fazer entender melhor, mas são comparações, né? Devem ser entendidas como tal. E nessas comparações nós vamos ver então primeiro como é que do ponto de vista material nós estamos ficando cada vez mais rarefeitos, né? Eu vou começar falando o exemplo da música. É um exemplo que eu sempre uso. Então, por exemplo, imagine que você é um homem rico, na época da Roma Antiga, e você decidiu que você quer dar uma festa na sua casa e você quer música. Para você conseguir isso, você terá que encontrar músicos, pessoas que investiram muito tempo das suas vidas para ter proficiência em um instrumento, né? Um instrumento que provavelmente vai ser muito mais rústico, com menos harmonias e menos notas do que os instrumentos que nós temos hoje em dia, né? Então você vai ter que encontrar essas pessoas e você vai ter que pagar para que elas estejam lá na sua festa tocando música para você. Essa situação ela não muda desde lá da Roma Antiga até o final do século XIX. Se você quer ter música, você precisa ter alguém tocando para você, ou você precisa você próprio tocar, né? Ou você precisa pagar alguém que saiba tocar o instrumento e que toque. Em algum momento ali, no final do século XIX, vai se descobrindo como é que se podia gravar o som. E chegamos no momento em que conseguimos gravar a música tocada por uma orquestra e conseguimos colocar essa música então dentro de um disco. Um disco que nós com o tempo chamamos de long play e que no início era um disco pesado, era um disco que era tocado num aparelho chamado gramofone, né? Que não era nem uma agulha, era um prego, né? Enfim. E com o passar do tempo, das décadas, esse disco ele foi ficando cada vez mais fino, cada vez mais leve. O prego já não era um prego tão grande, enfim. Até que décadas depois, lá já quase para o final do século XX, houve um avanço na tecnologia e aquele long play deixou de ser necessário, porque então nós passamos a ter uma coisa chamada compact disc, que é um CD. É muito mais fino, menor, mais durável e cabia uma quantidade maior de músicas. Também ocupava menos espaço na nossa casa, então quem colecionava LPs sabia o espaço que ocupava ter aquele monte de LP, e quando migramos para o CD, na época foi um alívio, olha quantos CDs a gente consegue colecionar. Só que não demorou muito e o CD também ficou obsoleto, porque
as pessoas começaram a utilizar uma tecnologia chamada MP3, ou seja, aquela música que estava corporificada num CD, ela deixou de ser corporificada naquele CD e começou a transitar em arquivos de informação. O MP3 não é nada mais que isso, é um arquivo de informação. Então as pessoas começaram a deixar de comprar CDs, a deixar de colecionar, de ter aquilo em casa e passaram a ter aqueles arquivos. Mas aqueles arquivos ainda ocupavam espaço no seu computador. O computador ficava pesado, etc. Enfim, então chegamos até um ponto em que nem mais o MP3 nós usamos. Hoje em dia o que acontece é que toda essa informação, toda a música que antes precisávamos ter uma orquestra na sala para usufruir dessa música, hoje em dia essa música está, como nós dizemos, na nuvem. Não é preciso nem mais comprar o CD. Hoje em dia nós não compramos, nós não temos o CD, nós pagamos para usufruir de um serviço, de um streaming. Então essa música está toda na nuvem. Então o que eu quero dizer com isso é que houve uma desmaterialização da música. Para você usufruir da música, você não precisa mais ter 5, 6 pessoas na sua frente tocando. Você pode simplesmente, com um apertar de um botão, com o seu dedo, o seu polegar, no seu aparelho individual de comunicação, que é o telefone celular, você consegue ter toda a música do mundo. E ela não está em lugar nenhum, assim, no sentido de que ela não está ocupando espaço no seu celular, ela está na nuvem, ela está voando por aí. Ela é energia e é informação sendo trocada. Outro exemplo que podemos dar para essa desmaterialização, que nós estamos passando, estamos ficando mais rarefeitos materialmente falando, é, por exemplo, com essa situação que nós temos hoje em dia da pandemia. Mais pessoas se deram conta daquilo que muitas pessoas já tinham entendido, que hoje em dia o corpo ele não é empecilho para a comunicação, no sentido de que para me comunicar com uma pessoa, para ver uma pessoa, basta muito pouco. A comunicação hoje em dia ela é feita realmente mente a mente, ou seja, nós temos uma ideia que nasce na mente de um interlocutor, uma ideia que viaja sobre continentes e oceanos e chega até o outro lado do mundo em forma de imagem e som numa tela. Não é? Então, com isso que eu quero dizer é o seguinte, tudo que basta para que duas pessoas se comuniquem, não interessa onde elas estejam no mundo, é que elas possam se conectar. Ou seja, e aí se conectar, nós vamos falar se conectar em dois sentidos. Que elas se conectem pelo fato de ambas terem a tecnologia, terem um aparelho, e pelo fato de ambas estarem disponíveis uma para a outra. Não basta você ter um aparelho celular para se comunicar, você precisa também estar disponível, você precisa estar com vontade de falar com a pessoa, você precisa ter interesse em falar com aquela pessoa, você precisa ter tempo para falar com aquela pessoa. Então, com essa situação da pandemia, mais pessoas que talvez não tivessem se dado conta disso, passaram a notar que a humanidade pode se comunicar por todo o mundo. Nós podemos nos ver, podemos falar um com o outro instantaneamente, mente a mente, o tempo todo, em qualquer lugar do mundo. No plano espiritual é mais ou menos assim, as pessoas se comunicam mente a mente, o que é preciso é que elas tenham uma conexão, que elas estejam conectadas, ou seja, por um padrão vibratório, ou até em alguns casos também por um aparelho de comunicação que exista no plano espiritual. E quanto a essa questão do aparelhos no plano espiritual, eu vou ler uma passagem do livro Nosso Lar, de autoria do Espírito André Luiz, traduzido a nós pela psicografia de Chico Xavier. É uma passagem que ilustra bem essa questão da comunicação, como eu estou falando aqui. Então, no livro Nosso Lar, no capítulo 50, nós temos uma passagem muito interessante. Nessa passagem,
André Luiz relembra um ensinamento do espírito Tobias. A passagem é a seguinte, Tobias falando a André Luiz. Aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Então, é exatamente disso que nós estamos falando. Nós estamos caminhando para essa realidade. Hoje em dia, nós ainda precisamos de aparelhos para conversação. Né? Aparelhos, e temos a maioria das pessoas, né? Um aparelho individual que a gente chama de celular. E para aqueles que se surpreendem, né, em ouvir falar que no plano espiritual existem aparelhos, existem. E eles são as matrizes do que nós temos aqui. Na verdade, tudo que nós temos aqui é uma cópia mal feita, que nós, por intuição, trazemos, né, nós trazemos por intuição quando encarnamos o conceito e tentamos reproduzir aqui. Então, se nós formos pensar, né, que aparelhos de comunicação, aparelhos individuais de comunicação são esses mencionados no livro Nosso Lar, se não a matriz do que nós chamamos aqui na Terra de aparelho celular. Né? Uma outra forma, como também eu costumo dizer que nós estamos também ficando menos materiais, ou talvez menos materialistas, é no sentido de que hoje em dia, por exemplo, a sexualidade ficou mais fluida. Cada vez mais as pessoas estão entendendo ou sentindo que o sexo de uma pessoa encarnada não é um determinante para amar ou não essa pessoa. Não é? Então, por exemplo, nós temos hoje em dia que o sexo não é mais uma condição essencial para que se tenha reprodução, porque afinal nós temos métodos de reprodução assistida, nós temos métodos de inseminação artificial. Então o sexo em si ele não é mais uma condição necessária para que haja uma reprodução. Por outro lado, as relações sexuais elas não são mais exclusivamente para reproduzir. Hoje em dia, na nossa sociedade, o sexo ele é uma forma de manifestação de afetividade, de manifestação de amor, uma forma de se buscar uma união, uma forma, enfim, de se unir afetiva e emocionalmente com outra pessoa. Então, se formos pensar, veja bem, a quantidade de relações sexuais que ocorrem todos os dias no mundo, quantos por cento dessas relações sexuais são exclusivamente para a reprodução? Elas são para outra coisa, elas são para prazer, para manifestação, né, expressão do ser. Não é? E talvez outra coisa que nós possamos citar também é o fato de que nós hoje em dia temos cada vez mais os casos transexuais, né, que são os nossos irmãos que talvez tenham vindo nos mostrar que o sexo, na verdade, o que nós temos, o sexo do corpo, na verdade, não é o que mais importa. Né? O que mais importa é o que nós somos, o que mais importa é o que nós trazemos dentro do coração. E talvez, quem sabe, esses irmãos não tenham vindo passar por essa experiência de troca, inclusive também, né, por questões deles, individuais, e também nos ajudando a entender isso, a entender que o que mais importa não é o sexo em que nós nascemos, mas sim o que nós somos, o que nós trazemos dentro do coração. Se nós começarmos a nos vermos como seres espirituais, nós vamos entender que isso não é mais importante porque, como ser eterno, encarnando repetidas vezes na Terra, nascemos como homem, nascemos como mulher e, enfim, isso vai importando cada vez mais. Ou seja, o sexo biológico vai importando cada vez menos, eu quero dizer, para a manifestação de amor, para a manifestação de empatia. E o que vai importando cada vez mais é quem a pessoa é, o bem que ela pode fazer, o que ela traz dentro do coração. Agora, do ponto de vista espiritual e moral, nós falamos até agora do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral e espiritual, nós também estamos evoluindo, nós também estamos ficando menos materialistas. Na verdade, assim,
Hoje em dia, nós vivemos os tempos menos violentos que a humanidade já conheceu. Se você está surpreso com isso, ou se você não concorda, eu vou fazer uma provocação. Eu sugiro que você leia um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de um escritor chamado Steven Pinker. Eu vou colocar a referência dele embaixo do vídeo, para que você possa enfim, saber mais a respeito do livro, comprá-lo, enfim. Então, essa é uma ideia que nós temos, da qual nós temos que nos apropriar, porque, veja bem, o mal, ele é escandaloso, o mal, ele reverbera, e o bem não, o bem opera no silêncio, opera nas pequenas coisas. Então, é muito fácil nós pensarmos, nos desiludirmos e pensarmos que o mal domina, quando na verdade nós estamos caminhando definitivamente para uma situação melhor, já estamos numa situação melhor do que estávamos há 2, 3 séculos atrás. Se nós começarmos a nos lembrar, por exemplo, de uma época em que as pessoas eram apedrejadas por delitos referentes à liberdade sexual, por exemplo. Uma época em que as pessoas eram julgadas sumariamente e condenadas a serem levadas à arena para serem comidas por feras. Uma época em que um rei ou um senhor feudal poderia julgar ou condenar uma pessoa a seu bel prazer, sem precisar seguir nenhum tipo de lei. Né? Então, tudo isso, claro, ainda acontecem muitas injustiças no mundo, ainda acontecem muitas guerras, mas quando elas acontecem, elas são alvo de denúncia. Né? Então, por exemplo, nós tínhamos no passado, como tivemos nas cruzadas, por exemplo, exércitos que invadiam, saqueavam, matavam, estupravam, em nome de Deus. E isso era uma coisa normalizada. Se acontece alguma coisa parecida hoje em dia, e talvez possa acontecer, né? Isso é alvo de denúncia, é alvo de repúdio pela maioria. A crueldade ainda acontece muito, mas ela é cada vez mais combatida, cada vez mais pessoas entendem que não é possível, né, continuar nessa situação. Cada vez mais pessoas defendem os direitos dos animais, por exemplo. Né, são os nossos irmãos sencientes, que nós deveríamos cuidar e ajudar e não torturar e devorar. Não é? Pois a maioria das pessoas da Terra ainda come carne, mas essas mesmas pessoas, se tivessem que matar o animal com as próprias mãos, não teria coragem de fazer. A maioria dos países, hoje em dia, já tende a proteger os direitos das minorias. Né? Então, assim, cada vez mais pessoas defendem essas questões. Tem muita gente que ainda acha tortura uma coisa legal, tem muita gente que ainda acha que a tortura deve até ser estimulada, mas eles são cada vez mais minorias, porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas em extirpar esse mal da humanidade. Cada vez mais pessoas se preocupando com as questões ambientais. Né? Então, lá no passado, quando a nossa tecnologia não era tão avançada, o homem, enfim, sempre tratou o meio ambiente a seu bel prazer, do jeito que bem quis. Né? Acontece que com os avanços tecnológicos conquistados a partir do século XIX e no século XX, isso começou a ficar cada vez mais perigoso. E as pessoas estão se dando conta disso, as pessoas estão cada vez mais se manifestando contra esse abuso do meio ambiente. Então, no fim das contas, estamos caminhando para uma situação em que a maioria das pessoas começa a entender que este planeta é a casa de todos nós, né? Que não interessa tanto o seu sexo biológico, não interessa tanto o que você tem ou o que você é materialmente, mas o que interessa mais é a capacidade do bem que você pode trazer e o que você tem no coração. De novo, repetindo, com isso eu não estou dizendo que vivemos no paraíso, não estou dizendo que vivemos num mundo plenamente espiritualizado. Eu estou apenas relativizando e dizendo que vivemos num mundo mais espiritualizado do que há 2 séculos atrás, por exemplo. Diante de tudo isso, então, o que nós podemos ver é que o Livro dos Espíritos contribuiu para esse processo de espiritualização a partir do momento em que disseminou a ideia do plano espiritual ou da vida espiritual. Porque, em outras palavras, isso significa que nós não somos o nosso corpo.
Nós não somos nosso pensamento e nem sequer as nossas emoções. Nós somos seres espirituais que se manifestam aqui na Terra através de um envoltório material, carnal, que vai ficar aqui depois que nós formos embora para a nossa realidade verdadeira. Não é? Então, isso tem um impacto grande nas nossas vidas, ou deveria ter, né? Se ele for internalizado bem. Porque se nós começarmos a realmente nos considerar como seres espirituais, seres eternos, isso muda várias situações. Isso ajuda, por exemplo, ou deveria ajudar, por exemplo, a diminuir questões como vinganças, suicídios, assassinatos. Porque, afinal de contas, se ninguém morre, qual o sentido em assassinar alguém? Não é mesmo? Então, não faria sentido. Pois bem, então, outra questão também que foi trazida no Livro dos Espíritos e que ajudou foi essa questão da reencarnação, né? Ou seja, hoje eu posso estar rico, numa próxima encarnação eu posso vir numa condição social inferior, não é? Se hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher, enfim. Então, de novo, não somos o nosso corpo material, né? E a partir do momento em que nós deixamos de ter medo do inferno, da danação eterna, e, enfim, então nós damos um passo para nos libertarmos de medos atávicos, né? E que permitiam que instituições religiosas continuassem a dominar e explorar a humanidade. Então esse foi um ponto muito importante que o Livro dos Espíritos trouxe também. E aí nós vamos ver que tudo isso vai se encaixando com avanços e com questões que foram surgindo depois. E se formos ver hoje, por exemplo, com o surgimento da internet, nunca houve uma disseminação de conhecimento como há agora. Isso não tem precedentes na nossa história, não é? Então, se nós formos conjugar tudo isso, a internet com essa noção de imaterialidade do ser, não é? E com a comunicação com o plano espiritual e como as coisas vêm de lá para cá, na verdade, né? A nossa realidade é lá e aqui é apenas uma reprodução para que nós possamos nos experimentar. Então nós começamos realmente a ter uma mudança grande na sociedade. Enfim, ao trazer para nós o estudo sistematizado do plano espiritual, da vida espiritual e da nossa possibilidade de comunicação com esse plano espiritual, o Livro dos Espíritos contribuiu para que fôssemos deixando o materialismo e caminhando em direção à espiritualização. É isso que nós queremos dizer com o processo de espiritualização. Ou seja, nós temos um processo material, tecnológico, eminentemente tecnológico, de desmaterialização, né, de aproximação com a realidade do plano espiritual, mas ao mesmo tempo nós estamos lutando para que tenhamos cada vez mais um avanço moral e espiritual também. É preciso que nós tomemos consciência de que isso está acontecendo e que nós podemos participar disso. Cada vez mais terráqueos estão se dando conta disso e estão querendo participar desse mundo novo, dessa sociedade nova. E você? Espero que nós tenhamos, então, agora uma semana maravilhosa, com saúde, paz, harmonia e muita esperança. Que assim seja e que possamos nos encontrar aqui semana que vem. Um grande abraço.